Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Pode Mais Malu, porque você já sabe, aqui todo mundo pode mais. Eu posso mais, você pode mais e juntos vamos muito mais longe. O tema de hoje, gente, tá imperdível, porque nós vamos falar de carreira, decisão e movimentação na carreira. E para isso nós trouxemos uma especialista que é counseling, coach, mas eu já volto nela. Pessoal, quero me apresentar. Malu, eu sou consultora e também fundadora da Goiabeira RH, uma consultoria especializada em treinamentos técnicos e comportamentais e um vasto portfólio para o programa de desenvolvimento de líderes. Tem treinamentos à distância e também presenciais. Seria uma honra receber um contato para a gente desenvolver algum projeto na sua empresa. E aqui, gente, o Pode Mais conta com o patrocínio do IA Filmes, que é uma produtora que já está há quase 10 anos no mercado e conta com uma estrutura física e também de equipamentos de alta tecnologia. É interessante falar do IA Filmes, para quem não conhece, acompanha aí nas redes sociais. Além de ser comandada por um líder muito jovem, o Vitor Santos, ele também está num dos nossos episódios sobre carreira e empreendedorismo. E esta empresa traz filmes institucionais, programas de treinamento, vale a pena conferir e também conhecer um pouco mais sobre a equipe do IA Filmes. É um patrocínio do nosso Pode Mais Malu. Nele eu confio. E confio também, gente, na especialista que eu trouxe hoje. Coach, counseling, professora, enfim, treinadora. Marlene Costa. É um prazer recebê-la aqui. E uma alegria também, Marlene, porque você tem transformado a vida de muitos jovens, inclusive posso dizer da minha filha, que hoje já está com 23 anos, então ter feito parte da história de decisão de carreira. Então, muito obrigada por ter aberto a sua agenda e estar aqui nessa roda de conversa, onde vamos falar sobre decisão e movimentação de carreira. Malu, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui, poder conversar com você, poder participar do Pode Mais Malu. E é algo que tem despertado muito interesse. Eu tenho assistido aí os episódios e sempre tem novidades no ar. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Malu. Vindo de você, que é especialista em carreira, e a nossa tônica é carreira, esperando que faça conexões com todos os profissionais e pessoas, enfim, que acompanham os nossos episódios. E eu sei que você é uma profissional que faz diferença. Aqui, você hoje é fundadora da consultoria Two Forms. Eu já te conheço, mas gostaria que o nosso ouvinte conhecesse um pouco mais da Marlene. Fala da sua decisão pela psicologia, a sua carreira, enfim, a sua formação. Eu sou psicóloga, só que quando eu fiz a faculdade eu decidi, no término, ir para a área de recursos humanos. Eu trabalhei em grandes organizações. Em 2014 eu tomei a decisão de fazer uma transição. E a transição é que me permite fazer o que eu faço hoje, que é focar a psicóloga especializada em orientação profissional e de carreira. E quando eu comecei essa trajetória, eu precisava ser pessoa jurídica. Até então, eu era CLT. E eu não queria ser Marlene S.A. E eu fiquei pensando em nomes, né? E foi em Portugal, inclusive, que eu acabei vendo que o sentido, né, de trabalhar com pessoas estava numa ideia de formar. E eu fui fazer uma brincadeira de que forma que eu poderia usar o formar e como escrever. E assim nasceu a Two Form. Então, ela tem como objetivo formar pessoas, apoiar pessoas dentro dos seus movimentos de carreira, que começa numa escolha até chegar numa decisão. E em muitos momentos no estágio da vida, as pessoas também trocam, né, de carreira. E é assim o meu trabalho e a Two Form.
Não sabia, muito bacana. E você entrando na organização, né, usou a psicologia na forma corporativa e você fez esse movimento de carreira, tanto é que você abriu um PJ, né? Conta aí como é que foi essa trajetória e quais são as especializações que você buscou para atuar hoje e fazer diferença na carreira dos jovens. Eu precisava buscar apoio, porque eu tinha toda uma formação na área de RH que me ajudava a entender as organizações, tinham e tenho um interesse genuíno por pessoas, mas eu não sabia o que era orientação profissional e como fazer. E eu fui buscar esse apoio, fui fazer especializações, fiz pós-graduação, e dessa forma eu comecei também a ter uma interação com o quê? Com as escolas, com as universidades, porque muda a linguagem, as necessidades, né, desses ambientes. Então, teve tanto uma parte de conhecimento quanto prática para que eu pudesse atuar, né, e ser como hoje eu sou enquanto profissional. Perfeito. Aí é uma larga trajetória de quanto tempo? São 10 anos. Esse processo começou em 2014 e isso requer o quê? Tempo, não é alguma coisa que é automática. E esse tempo é que está me dando possibilidade, seja como horas de atendimento e as diferentes interações que eu tive no decorrer da minha história. Hoje, nos seus atendimentos, curiosidade, você dá foco, tem maior volume no jovem da geração Z, que tem até 20 e poucos anos, decidindo uma carreira, ou o profissional que já está na empresa, já tem uma formação acadêmica e busca, e não está contente e quer fazer uma transição. Hoje, qual é a proporção disso? Eu estou principalmente com as pessoas que são profissionais. Por qual motivo? Porque eu estou inserida na universidade, na pós-graduação. Então, as pessoas já têm uma primeira formação, atuam e, consequentemente, elas querem buscar promoção, querem mudar de emprego, querem mudar de área. Então, eu tenho uma proporção maior, mas eu tenho uma identificação forte com o adolescente, porque o adolescente na fase da escolha são muitas as possibilidades, então ele precisa de conversa, precisa de apoio para que o ajude, né, aonde eu vou colocar o meu X na hora que eu faço a inscrição em uma faculdade. É verdade. Eu quero voltar nesse assunto porque hoje o leque de opções e oportunidades é muito maior. E aí, portanto, a decisão é muito mais complexa, né? Eu volto. Mas eu gostaria de, numa das conversas, tem um jogo de palavras, porque a Marlene, ela é consultora, counseling, mentor e coaching. Me conta um pouco mais sobre esse jogo de palavras, que eu acredito que seja uma curiosidade dos nossos ouvintes também. Quando eu comecei a fazer esse movimento, eu fui buscar informação a respeito dessas 3 abordagens para poder entender como atuar em cada uma delas. Uhum. E ali me deu o primeiro direcionamento. Eu sou counseling. Por que counseling? Counseling eu coloco sempre a pessoa no centro. Passado, presente e futuro. É importante ela ter consciência sobre isso para que ela tome decisões mais acertadas, decisões mais conscientes. As abordagens são importantes enquanto mentoring e coaching, sim, mas a minha área de atuação é focada no counseling. E ali me ajudou para dar o segundo passo, que é eu vou fazer a especialização em carreira. O que é carreira? Porque existem muitas carreiras, não só por causa das áreas, das formações, mas pela própria dinâmica de mundo que nós vivemos. Eu tenho várias possibilidades de carreiras, porém, eu sempre estou falando de uma única coisa, que é qual é a carreira que eu tenho, que caminhos, que escolhas que eu faço e, consequentemente, por onde eu sigo.
Perfeito. E quando a gente segue, teve um episódio aqui que nós falamos de carreira e geração Z. E o executivo estava comentando que ele fez gerência de engenharia de biosistemas e que quando foi para a prática ele percebeu que o que ele gostava mesmo era de pessoas e, portanto, aí ele foi para a área de recursos humanos, né? Então, é bem interessante falar isso, porque qual é o momento ideal para a gente conversar sobre carreira com jovens de 17 anos? Eu vou me permitir dizer que vale a pena conversar antes, com o pré-adolescente, quando ele está terminando o 9º ano. Por qual motivo? Ele pode ter uma escolha de fazer um colégio técnico, de ir para uma escola técnica, e ali já dá uma primeira possibilidade para ele de entender mais sobre algo que o interessa, além do que tem uma possibilidade de uma atuação profissional também, quando você tem uma formação técnica de 2º grau. O que também é importante é que todo mundo já sonhou ser alguma coisa algum dia, quando você pensa na brincadeira da criança. E quando você está nessa fase, dessa pré-adolescência, você tem uma fantasia a respeito de um curso, de uma área de atuação. E conforme você vai, né, amadurecendo, por quê? Porque o 3º ano vai dizer o seguinte para você: você não é mais estudante do ensino médio. O que você faz depois? E aí acaba acontecendo essa escolha. Então, nesse momento, é muito importante ele ter acesso à informação. É muito importante participar dos eventos que a escola promove, a sua escola não promove. Então, vá nos eventos que as instituições promovem, tanto as públicas quanto as particulares. Vai buscar informação, conversa com o estudante. Porque quando você conversa com o estudante, ele vai dizer: meu, aquela disciplina é muito legal, aquele professor, em compensação, é muito chato. E isso, né, é de igual para igual. Mas também conversa com o adulto, porque o adulto vai te contar como é o trabalho, o que acontece. Tudo isso ajuda para que esse menino, essa menina, esse jovem dos 17 anos que está terminando, ele consiga colher informações e poder fazer uma pesquisa, porque, sim, é importante se aprofundar. Vai olhar a grade, vai olhar a faculdade, tudo isso muda. Às vezes você não se adapta em uma faculdade e outra, ok, tem a ver com você. Isso eu aprendi. Tudo bem mudar, né, Má? Tudo bem mudar. Que bom, porque se a gente fizesse uma escolha aos 17 anos e dissesse: tá aqui, assinei e não posso mudar, gente, esquece. Então, que bom que pode mudar sempre. E aí você falou que uma das formas é eu buscar ou me comunicar ou conversar com adultos que já estejam na carreira, enfim. Mas a pergunta fica se... nas escolas particulares, eu sei que eles fazem alguns programas, como, por exemplo, acho que você até comentou portas abertas e tal. Como que isto é na prefeitura e no estado? Eles também têm este movimento ou depende de unidade para unidade? Existe esse movimento. Então, você tem, pensando enquanto universidades públicas, tem dias específicos, tem eventos específicos que estas escolas podem ir para poder conhecer e os alunos, consequentemente, visitarem e buscarem essas informações. Isso vale pelas particulares, as universidades particulares. E o que acontece enquanto escola estadual e escola municipal sempre vai depender da estrutura que essa escola tem e da forma que a comunidade vai buscando essa informação. Mas o que a gente também sempre pode
aproveitar os próprios pais, os próprios familiares desses estudantes também contarem as suas histórias, né? O que eles fazem, aonde eles trabalham, porque não existe somente, e isso é importante também ter clareza, que não é somente o curso da universidade, você tem profissões de ofício, e ter essa informação e saber que existe uma possibilidade de atuação é importante. Interessante. Fala mais sobre essa profissão de ofício. Cabeleireira, já que a gente brincou, né, que eu cortei o cabelo para estar aqui. Lindíssima. Cabeleireira é uma profissão de ofício. Barbeiro. Então, né, se a gente for pensar, requer técnica, requer aprendizado, né, requer uma qualificação. São cursos menores e que têm possibilidade de atuação profissional. E falando das universidades, as mais conhecidas até, vou falar de São Paulo, assim, qual é a universidade que abre as portas para esse jovem? Todas as universidades, quando a gente pensa aqui em São Paulo, a USP tem a Feira de Profissões que acontece no segundo semestre, a Unicamp tem a Universidade de Portas Abertas, a Unesp tem, só que a Unesp, como ela é o estado, cada ano acontece em uma cidade. Então, este acesso, né, para que venha conhecer e entender mais, sempre acontece. E eu ressalto que nas particulares isso também é possível. Tá bom. E aí tem um site que eu possa, eu como mãe, ou, enfim, de rede de apoio, para eu pesquisar isso? Pelo nome da própria instituição, mas quando você joga na internet Feira de Profissões, tem várias entidades que também promovem isso até de forma mais organizada, sendo que algumas são abertas para o público em geral. Legal. E falando em decisão e movimentação, você acredita que a indecisão da escolha da carreira está centrada nessa geração Z, que nós temos de forma recorrente conversado, que é quem tem até 24 anos? Ou não? Malu, tem gente de 40, de 50, enfim. All age. Tem que pensar de duas formas. A indecisão, ela pode acontecer em qualquer momento da tua vida. Ok? O profissional formado, aquele que está atuando, ele pode se sentir indeciso por uma escolha que ele tenha que fazer. Só que quando você pensa na escolha do curso da geração que está aqui, que é mais recente, sim. Por que acaba acontecendo uma indecisão? Porque você tem uma quantidade de cursos absurda, né? Hoje são algo em torno de 350 cursos possíveis para você fazer uma escolha. Seja, porque é importante entender que essa divisão acontece por causa dos cursos que são tecnólogos, que são específicos, voltados para uma atuação, e exemplo das engenharias. Você não faz uma escolha da engenharia, você tem que dizer qual das engenharias que você quer atuar. E também porque existem cursos que são mais recentes, tem a ver com essa organização de sociedade, novas tecnologias, novas opções de atuação. Então, isso faz com que, se eu não sei o que eu quero, eu tenho vários interesses, isso me deixa indeciso e inseguro na hora de fazer essa escolha. Perfeito. E a gente tem falado bastante em vários episódios, Marlene, a importância do autoconhecimento, né? E eu acredito que em qualquer momento, seja numa decisão ou numa movimentação, perdão, vou destruir aqui o estúdio, mas você tenha que ter o autoconhecimento, o domínio do que eu quero, para onde eu vou e com quem eu vou. Muito bem. O que você tem a nos falar ou sugerir para o autoconhecimento?
Você está correta em enfatizar que o autoconhecimento é o ponto inicial. Porque se eu não me conheço, eu sempre faço uma brincadeira que ela pode parecer muito óbvia, mas eu quero ir para a área do direito, porém eu não gosto de ler. E isso é assumido, não gosto de ler. E direito, ele tem a necessidade das leituras. Então, existe aí uma incompatibilidade, ok? Pensar no autoconhecimento o que eu gosto de fazer, né? Que coisas, e aqui pensando mais dirigido para uma escolha, que coisas que eu gosto de fazer, que coisas que eu tenho habilidades, né? E também pensar naquilo que eu não quero, naquilo que eu não gosto, naquilo que não me atrai, porque quando eu faço essa separação entre coisas que eu não gosto, não tenho interesse, eu tiro, eu descarto. Então, eu não preciso gastar energia com isso. O contrário, não. Aí eu já preciso olhar isso com mais atenção. Então, esta é uma forma de se pensar que é o que eu gosto de fazer. Mas parar para olhar para si, como é que você reage com as situações, né? Começa a escutar o que as pessoas falam a seu respeito. Fica mais atento a isso, porque as pessoas estão, de alguma forma, dizendo, olha, você já percebeu como você é uma pessoa espontânea, você é uma pessoa que chega, né, e faz com que todo mundo preste atenção em você? Escuta isso com atenção, começa a observar, será que é alguma coisa com que eu quero atuar? Então, esse tipo, né, de informação que o outro te dá e que você olha para si mesma pode te ajudar nesse processo. Faz total sentido, estar atento, muito bem. E você falou de habilidades, né? Como que a pessoa pode, então, prestar atenção nas outras pessoas, mas como que eu posso ter iniciativas para conhecer as minhas habilidades? Existe técnica, jogos, curso? Como que você vê que eu possa conhecer as habilidades, as minhas habilidades? Quando que eu sou sem noção, né? Como que eu poderia conhecer as habilidades? Volto para prestar atenção em si mesmo, nas coisas que você faz com maior naturalidade. Então, isso já te dá uma pista de algo que você possa desempenhar, ou que você tenha esta facilidade. Ao mesmo tempo, e aí aqui colocando pela minha área de atuação, existem ferramentas que te ajudam a você identificar essas habilidades. Tem uma atividade que a gente nomeia como curtograma, né? O que eu faço, que eu gosto, o que eu faço e que eu não gosto, o que eu não gosto e faço, e o que eu não gosto e não faço, né? Então, são quadrantes que vão te ajudando a identificar. Se eu faço e gosto, né? Eu faço isso com bastante naturalidade, e aquilo que eu faço e não gosto, né? E aí, com o quanto de esforço que existe? Porque aqui tem um aspecto importante, que é tudo que eu gosto, eu tenho mais facilidade em fazer. Quando eu não gosto de determinada coisa e eu preciso fazer, o meu esforço pode ser maior. Só que se aquilo é importante para mim, o quanto eu me dedico para que eu consiga fazer aquilo. Então, aqui é vou colocar como uma técnica, né? Mas que ajuda a olhar essas habilidades, a identificar. Nossa, super curti o curtograma. Parei para pensar o que eu gosto e faço. E já quando era muito nova, né? Eu não sei se você sabe. Bom, a minha formação é pedagoga, psicopedagoga, mas eu comecei desde magistério e fiz toda a carreira. Por quê? Porque meu pai tinha uma oficina de estofamento de carros.
E eu gostava de chegar, isso eu tinha, Marlene, uns 9 anos, muito jovem mesmo. Eu punha todos os bancos da oficina do meu pai e eu dava aula, o que eu tinha estudado, né? Eu dava aula de português, matemática, história. E eu lembro da família, por isso você falou, é importante ver o que as pessoas falam sobre você. Nossa, como você ensina bem aquele sofá, como você ensina bem aquele banco, né? E sempre tive paixão por este movimento do que eu sei e eu transmito. Eu já citei num dos episódios também que uma inspiradora é a Cora Coralina, né? Feliz é aquele que transfere o que conhece e aprende o que ensina, porque a troca, e o nome da tua empresa, Trueform, faz todo sentido, né? A troca tem que ter sempre o envolvimento. E acho que é um dos propósitos, né? Que eu posso mais, você pode mais, e junto vamos muito mais longe. Faz todo sentido. Então, se conhecer as habilidades, você falou do curtograma, e deve ter jogos, né? Eu acho que no momento eu escutei do Vetor, esse jogo, né? Então, acho que em algum momento usa. E o assessment também, né? Que é uma ferramenta que hoje você tem um leque de oportunidades. E você tem o DISC, tem o estuctograma, tem o MBTI, que, né, vivemos aí, é muito antigo, acho que é 1940. Então, assim, mas são instrumentos que eu passo por uma vivência, são adjetivos, né, Marlene? Até para tornar esse termo comum, assessment, que parece um bicho de... né? Mas, assim, não morde, é muito gostoso, e que através de escolhas de alguns adjetivos, o que você é mais e o que você é menos, gera um relatório que vai te dar um horizonte muito fiel, eu diria, de quais são as suas competências, habilidades e talvez inabilidades. Você comentou da Vetor. A Vetor é uma empresa aqui de São Paulo que tem soluções os mais diversos possíveis, mas você me fez lembrar de um instrumento que é o Critérios, que ajuda muito em termos do adolescente, dessa fase. Por qual motivo? Porque ali ele faz com que você precise pensar a respeito com o que eu quero trabalhar, que tipo de ambiente que eu quero trabalhar, com que objetos, o que eu quero ter de retorno a respeito do trabalho. Então, são 5, né, dimensões, mas que ajudam no processo de ter um conhecimento maior sobre aquela profissão, sobre aquela área que ele deseja. E é super adequado. Quando você fala do assessment, e isso é muito comum para profissionais dentro das organizações, num processo de orientação, num processo do counseling, você usa o tempo todo os instrumentos como apoio. Com qual objetivo? A pessoa tem ali um instrumento que vai o ajudar a ter mais conhecimento a respeito. A questão é, aquilo está te dando uma resposta definitiva? Não. Não. Mas é uma porque luz, senão né? você se torna dependente ou você cai numa armadilha de colocar um rótulo, eu sou mais dominante, ou qualquer outro, de acordo com um desses instrumentos. Mas, sim, ele te dá uma informação. Qual é a importância quando você tem um apoio, e aqui colocando pelo trabalho que eu desenvolvo e qualquer profissional que faça, que vamos discutir o que está aí, né? Aqui está dizendo tal coisa, de que forma que você usa isso, né? Como você se vê, o quanto isso te ajuda, ou o quanto... Porque tudo aquilo que somos bons, tem momentos que podem também, se a gente não souber dosar, nos atrapalhar. Então, ter consciência disso é muito importante. Perfeito. E você, como mãe, né, e educadora também, você é mãe de 2 jovens adultos, né? Mas o que
Que recomendação você daria como profissional e como mãe daqueles jovens que começam uma carreira, porque ele achou que ia fazer jornalismo, por exemplo, e de repente ele fala, mãe, não é isso, agora eu quero ir para a mídia digital. Como que você vê isso? Que tipo de apoio os pais ou educadores podem dar? Eu vejo com naturalidade e até colocando o que você fala como mãe, vivo essa realidade com os meus 2 filhos, porque começaram suas trajetórias por um caminho e estão passando por mudanças. Então, isto, como diria aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, ok? Vale a pena pensar, e por qual motivo, né? É muito importante que os pais, principalmente os pais, não peguem as suas histórias, os seus modelos, como referência, dizendo isto deu certo, isto deu errado. Tá. E por quê? A gente está falando de 2 pessoas diferentes. Então, saber, né, separar é muito importante. Poder escutar. Então, escuta por que está querendo fazer essa mudança. E dentro do exemplo que você colocou, existem as mudanças que acontecem ainda dentro da universidade ou as mudanças que acontecem depois. Quando acontece dentro da universidade, isso causa maior insegurança, de uma forma geral. Pô, você vai ter que passar pelo processo todo de novo, de vestibular, de uma série de questões. Mas o fato é, escuta, entende o porquê que isso está acontecendo. Apoia dando informações, porque pode ser, inclusive, que a primeira escolha aconteceu de uma forma que as informações não eram suficientes. Tinha uma ilusão do que poderia ser aquele curso. Então, esse é um ponto. E quando acontece depois, é isso. Formação é uma coisa, do ponto de partida. Só que aí, enquanto estudante universitário, tendo feito estágio, muito possivelmente você viu outros caminhos, você viu outras possibilidades. E pode ter chegado à conclusão que, assim, não é por esse caminho que eu quero ir. Ótimo. Então, se tem aqui já algo que te apoia para que você possa fazer essa segunda escolha e, consequentemente, né, falar o que eu preciso para poder atuar nessa área. Perfeito, porque há situações que você pode fazer até movimentação dentro da própria universidade. E tem situações que você tem que começar novamente, mas muito bacana. Aí, falando um pouquinho de tendências, Marlene, quais são as tendências emergentes com foco nas profissões? Aí, conta mais coisas para gente. Se a gente for considerar, né, tecnologia, sempre a tecnologia vai te dar uma gama muito grande de cursos. Você tem questões voltadas para o ESG, então todas as áreas relacionadas, né, que levem para esse tipo de atuação. A gente fala do mundo globalizado, então ter áreas nas quais você possa atuar em diferentes frentes, países, né? Então, quando você olha, né, eu vou colocar aqui 2 cursos que, de alguma forma, sempre não, corrigindo, mas pensando enquanto último vestibular, Psicologia e Relações Internacionais. São 2 cursos que tiveram muitos inscritos, principalmente nas faculdades públicas. Psicologia, por quê? Porque a questão da saúde mental é algo importante que deixa de ser tabu para se colocar. Sempre foi necessário e agora você tem a possibilidade de falar sobre isso e ver o quanto é importante ter acompanhamento e saber que saúde mental é necessário. Relações internacionais, pela própria dinâmica do mundo, pelos temas que são discutidos. Então,
Eu não sei se eu usaria a palavra tendências, até porque eu não sou especialista, não estou enquanto aquela pessoa que tem isso como uma métrica, mas a dinâmica do mundo faz com que determinados cursos, determinadas áreas atraiam mais os jovens para entrarem no mercado de trabalho. Bem interessante o que você falou. A priori, sempre vem a área de tecnologia, porque em tudo na nossa vida hoje tem tecnologia. Mas quando você aborda comércio exterior, verdade, tudo é globalização, importa, exporta, enfim, muito, muito interessante. Espero, pessoal, que os nossos ouvintes estejam fazendo e criando conexões entre a carreira, a decisão e a movimentação, para que possa dar inputs, para orientar pessoas da família, da sua rede social, né? Então, ou colegas de trabalho também, né? Que a gente nasceu para ser feliz, né? Com certeza. E sabe que você falou algo interessante? Seja você uma pessoa que possa contribuir com o jovem, porque às vezes a tua história, né, ou até dá a possibilidade que um jovem participe de um dia do teu trabalho, você está contribuindo com ele nesse processo de escolha e de decisão, que são dois momentos diferentes. Marlene, ok, falamos até aqui sobre decidir uma carreira. Ok, agora, nesta situação, o profissional já se decidiu, já fez a formação, já começou na carreira, por aqui RH, que é o meu domínio seu, e ele entrou como estagiário. E ele quer uma gerência. O que ele tem que fazer para essa movimentação ascendente? Se ele quer ser um gerente, ele tem que passar pelos diferentes subsistemas. Um exemplo do que você está colocando para que ele possa ter o crescimento. Mas se a gente for ampliar, para onde você quer ir, qual posição que você quer chegar. Você quer estar numa posição de especialista? Então, o que você precisa desenvolver e, principalmente, de conhecimento para que você seja uma referência dentro dessa área? Você quer trabalhar com liderança? Você sabe que os comportamentos voltados para a liderança são importantes, porque você vai para uma carreira que é de generalista. Mas algo que sempre ajuda é pensar ideia de passos. O que eu tenho como objetivos de curto, médio e longo prazo? Não importa qual área que você atue, por mais que possa te parecer, mas eu não sou uma pessoa que sei traçar objetivos, mas pensa de forma estruturada, porque te ajuda a dar dimensão do que você precisa fazer em cada um daqueles tempos. E com qual intuito? Para que você possa avaliar. Quando você pensa curto prazo, 1 ano, o que eu quero? Eu quero sair do estagiário, eu quero ser efetivado. Não depende só de ter uma vaga e de você terminar a faculdade. Pode depender de você também. Então, o que você precisa fazer para conseguir? Conseguir? Ótimo. Então, eu penso no segundo passo. Não consegui, como eu me reorganizo para dar continuidade. Significa desistir? Não, você vai readequando. Perfeito, muito bom. Eu ouvi num dos seus workshops você dizer sobre armadilhas e âncoras de carreira. Comenta aqui com a gente fale mais sobre isso. Especificamente âncoras de carreira, quando você falou do assessment, pode ser um desses instrumentos que ajuda muito os profissionais, mas é importante que sejam pessoas que já atuem para poder identificar a sua âncora. No que a âncora de carreira ajuda esse profissional? Porque está falando a respeito dos seus valores, daquilo que é importante para você. Perfeito. A questão da armadilha está muito relacionado a
eu tenho uma âncora, como, por exemplo, hoje, né, qualidade de vida. Eu tenho aqui como âncora de carreira algo que se chama estilo de vida. Estilo de vida é algo que é muito importante, que todas as dimensões da minha vida, incluindo a profissional, estejam em equilíbrio. Eu não vou abrir mão daquilo. E se, porventura, eu não esteja atento a isso, quer dizer, eu não estou percebendo que ficar muito tempo dentro de uma empresa, ter horas, né, que eu não sei mais o que é sábado e domingo, porque eu estou sempre focada no trabalho, isso está ferindo a tua âncora. Você está num nível bom de saúde, como eu brinco, você está no nível da saudabilidade. Não, você está começando a entrar num processo que possa te prejudicar no que você quer. Perfeito, faz sentido, muito bem. Entendi. Agora, como posso aproveitar melhor os feedbacks que recebo no trabalho? Escutar. Escuta, né? Que se Como? fala em tudo. Isso é na família, é social, é escutativa, né? Escuta. Genuinamente. Genuinamente. E escutar, como diriam algumas pessoas, por isso que nós temos 2 ouvidos. É o momento de escutar. Legal. Leva aquilo. Leva para casa. Internaliza. Como eu brinco também. Conversa com o travesseiro. E para olhar o que faz sentido daquele feedback que está sendo falado para você, né? E o que você já pode modificar no teu comportamento de acordo com aquilo que foi colocado. Lembrando que eu estou partindo aqui de uma coisa muito importante, que aquele feedback foi feito com verdade e amor, no sentido de estou sendo franca com você e quero o teu crescimento. Então, deste jeito, para escutar, internaliza e começa a aplicar, fazendo a modificação do teu comportamento para poder te ajudar. E como psicóloga e profissional, por que você acredita que as pessoas têm tanta dificuldade de escutar? Escutar e internalizar mesmo. Porque a gente, ao mesmo tempo que você está falando, eu já estou pensando em uma resposta e não estou usando da escuta. Também porque a gente está dentro de uma dinâmica que você acaba não achando que aquilo é importante, você desconsidera o que o outro está falando, muito da autossuficiência, né? Mas eu já sei. Peça, né, Marlene? Assim, tipo, você tem que ter resposta para tudo. Não tenho. Né? Eu tenho que... Ok, Marlene, eu entendi, eu vou dormir com essa e amanhã a gente conversa. E tudo bem, você não é menos líder ou mais líder. Né? E nesse sentido, vale a sandália da humildade. Então, eu não tenho resposta para tudo, não sei tudo. E no caso do feedback, ele está muito relacionado a essa ideia da escuta mesmo. E isso, para nós, é difícil. E como lidar com uma insatisfação no trabalho? Aqui eu quero que a gente pense primeiro agora na insatisfação e depois na motivação. Mas vamos lá, como que eu lido com a insatisfação? Insatisfação faz parte da vida, né? A todo momento tem coisas que não necessariamente estão nos satisfazendo. Então, lidar com a insatisfação significa você ter uma regulação também a respeito das suas emoções, daquilo, da sua tolerância, colocar dessa forma. Então, isto é esperado. Agora, o que é importante dentro do que você está perguntando é se a insatisfação está num nível muito alto, onde aquele trabalho, aquela atuação já não corresponda mais ao que você quer. E aí, nesse caso, é diferente. Então, eu estou atuando de uma forma que, assim,
não quero mais estar aqui. Agora, insatisfação é inerente ao ser humano, é inerente a qualquer área da nossa vida. E o que eu faço quando eu não quero estar aqui, né? Você tem que buscar os mecanismos para fazer uma movimentação. Então, a insatisfação, ela vem, é importante a gente acolher e buscar soluções para que você faça essa movimentação. Agora, e quando você está motivado, assim, né? Quais são as melhores práticas para você se manter motivado? Eu vou dizer que não tem melhores práticas, assim, o segredo está dentro de você. Você tem que saber, assim, por que você levanta da cama todo dia. A palavra motivação, ela está muito vinculada a qual o teu motivo para a ação. Perfeito. Você tem que descobrir, e descobrir aqui dá a impressão que é alguma coisa que está escondida. Não, é olhar mesmo para você. O que faz com que você levante todos os dias da tua cama? Trazendo... Além dos boletos, né? Porque tem uma porção de amigos que falam, foco no boleto, foco no boleto. Também, né? Mas o que mais, né? Não, isso é real. Eu não vou desconsiderar. A questão é, eu posso estar aqui ou eu posso estar em outro lugar para pagar estes mesmos boletos. E lembrando também quantos boletos eu quero ter, porque isto muda o meu processo de escolha. Mas, trazendo a ideia da administração, que é escreve, né? Pensa no SMART, né? Que um objetivo SMART, ele sempre é um objetivo bem construído quando você pensa em cada uma das letras. Mas, e isso é no empreendedorismo que eu tenho escutado e vivenciado muito, é assim, o R, qual é a relevância? Por que aquilo é importante para você? Qual é o significado? Quando você consegue isso, identificar, assim, essa tua motivação, ela está clara, ela te ajuda, inclusive, para lidar com aquela insatisfação que você comentou antes, porque você sabe que ela faz parte, porque o teu motivo para a ação é maior e você vai lidar com isso. Perfeito. Então, eu tenho que ter um objetivo, que é o meu motivo. Eu tenho que ter uma meta. A meta tem que ser em curto espaço de tempo, médio, longo, ser factível, ser realizável, né? E aí você fazer o balanço das suas conquistas, né? É importante você celebrar também as suas conquistas. Isso é muito importante. Porque toda a tua conquista vai fortalecendo a tua escolha, a tua decisão. Pô, eu estou vendo que é por esse caminho. Tem coisas que me atrapalham, tem coisas que são mais difíceis, ok, mas você vai vendo estes acertos e isso vai te dando mais certeza que é por aquele caminho que você quer ir. E aqui lembrando que caminho não é uma linha reta, ele vai tendo movimentos. Muito bem, exatamente. Certeza que você está no caminho certo, Marlene. A Two Form realmente tem facilitado os jovens, os que estão em movimento através do counseling. E também você é uma facilitadora do Empretec, que é uma bandeira que você defende muito, né? Quer falar sobre ela? Eu acredito muito no seminário Empretec. Aqui a gente está falando sobre as características do comportamento empreendedor, mas para mim, pessoalmente, foi muito importante e, inclusive, foi um dos movimentos que eu fiz quando eu me tornei pessoa jurídica. E hoje eu estou na facilitação e eu estou trabalhando sempre com o quê? Com pessoas, né? Pessoas em desenvolvimento, aqui focado no empreendedorismo. Muito bem, Marlene. A gente tem um tempo aqui reduzido, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta. Há alguma coisa que é extremamente importante que a gente não abordou ainda na roda de conversa e que você acredite que seja importante para que os nossos ouvintes fiquem atentos? Saiba contar a sua história.
Você é dono da sua história. E é só você que pode dizer por quais motivos que você tomou aquelas decisões e pelo caminho que você está seguindo. Essa autenticidade, essa segurança, ela é muito importante para você, para alimentar a tua autoconfiança, mas principalmente quando você está conversando com alguém que é importante para você naquele movimento de carreira que você quer. Então, eu colocaria isso. Saiba contar a sua história. Gostei muito. Muito bem. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer continuar conversando com você. E aí, vocês podem encontrar a Marlene no LinkedIn como Marlene Costa, né? E eu tenho certeza que ela vai fazer uma acolhida e vai continuar a conversa. Mas eu também quero deixar o espaço aberto, porque a gente volta a conversar em algum momento. Foi uma alegria, um prazer, uma honra, eu posso dizer, de estar aqui nessa roda de conversa com você. E algum recado para essa juventude toda aí? A gente está num período de inscrição de vestibular em breve, segundo semestre. Então, olha para você, olha para os teus interesses. Não tenha medo de falar, não é por esse caminho que eu quero, é outro caminho, né? Na hora de você fazer o teu X na tua escolha. Perfeito. Gratidão. Hoje, o Pode Mais Marlene contou sobre um tema: carreira, decisão e movimentação no teu espaço de trabalho. Lembrando que o Pode Mais Malu é um patrocínio da nossa produtora IA Filmes. Também está aqui. Vá conhecer o trabalho do IA Filmes. E eu espero você no próximo episódio para voltarmos a falar sobre carreira. Porque eu posso mais, você pode mais. E juntos podemos ir mais longe. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro.